A capacidade de se concentrar é de suma importância para o desenvolvimento e desempenho de uma criança. Além de ser essencial para a aprendizagem, ela é necessária para que uma criança possa permanecer atenta à aula. Também para que consiga realizar uma prova longa, para ler um texto grande e resolver um problema complexo. A capacidade de concentração não está ligada somente à idade, mas também a hábitos. Desse modo, ela é uma habilidade que pode ser exercitada e melhorada. Mas para isso é necessário exercitar o foco. Mas como fazer isso? Nesse vídeo você irá descobrir. Conversamos com a psicopedagoga Esther Shapiro, que traz dicas sobre concentração e muito mais. Você não pode perder. Eu sou Anselmo Santana. Bora para o vídeo e fique por dentro do assunto de hoje. Olá pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é Anselmo Santana, mais uma vez no nosso canal Por Dentro do Assunto. E o assunto de hoje é como ajudar a criança a se concentrar, né? Estamos aqui com a psicopedagoga Esther Shapiro, e ela vai se apresentar, vai falar quem é ela, o que ela faz. Esther, muito boa noite, muito obrigado pela sua presença. Eu sei que seu dia é corrido, e a gente, professor, sabe como é que é. Mas eu gostaria de agradecer a sua presença aqui e deixar o espaço aberto para que você possa se apresentar e nos falar quem é a Esther. Que prazer é meu. Anselmo, muito legal estar aqui com você. Muito parabéns pela sua iniciativa desse canal. Obrigado. É tão esclarecedor, né? A gente encontra, às vezes, canais e informações muito pobres. Então, quando a gente tem a oportunidade de encontrar um canal tão rico de conteúdo, um canal tão esclarecedor para a população, nossa, é fantástico. É uma grande ajuda que você está prestando de fato com a publicação desses vídeos, com convites de profissionais, porque a população precisa muito, principalmente na minha área, né? Eles me ligam muitas vezes sem saber para onde correr, o que fazer, e a gente vai orientando. Só que de grão em grão é pouco, a gente quer fazer mais, né? Então, assim, de coração, admiro demais aí o trabalho que você está fazendo. Obrigado, eu que agradeço. Eu sou Esther Shapiro, eu sou psicopedagoga, pedagoga, especialista em orientação educacional. Sou professora, eu dou aula. Atualmente eu só trabalho mesmo com capacitação de professores, né? Formação de professores. Mas já trabalhei muito dando aula para criança. E essa foi toda a minha construção, né? Sem ter passado por isso, talvez eu não conseguisse chegar com essa bagagem que eu tenho hoje. Foi muito rico, muito importante para mim. Eu sou coaching, analista comportamental, gestora de recursos humanos. Na verdade, eu me intitulo especialista em desenvolvimento humano, porque o meu desejo é esse, desenvolver pessoas. E hoje eu trabalho como diretora e psicopedagoga, né, dentro da minha empresa, que se chama Central de Professores Soluções Pedagógicas. Lá eu faço toda a parte da gestão pedagógica administrativa e faço os atendimentos psicopedagógicos no consultório aqui no Rio de Janeiro, na Tijuca ou em Botafogo. E, assim, é muito, muito importante, sabe, Anselmo, a gente ter esse contato direto com o aluno e com as famílias, porque essa chama essa troca, ela é fundamental para manter a chama acesa. Com né? certeza. Porque senão a gente acaba perdendo o contato e enfraquecendo aí a nossa relação com o nosso foco, que é o aluno, que é esse indivíduo que tem que aprender, que tem que se desenvolver. E aí é isso. E hoje eu estou muito feliz de falar sobre esse tema, que eu considero assim bem importante, né? Um tema que a gente não pode deixar de falar, da prioridade a falar desse tema, é maravilhoso. Estou muito feliz de estar aqui. Muito obrigado. E antes da nossa pergunta, eu quero dizer aos inscritos aqui do nosso canal, quem está nos assistindo, que vamos deixar na descrição o site também, né, da empresa da Esther, como também o Instagram, enfim, vocês vão conseguir acessar esses links e ficar mais perto, né, da Esther. Esther, a nossa primeira pergunta é a seguinte: como a capacidade de concentração está relacionada ao desenvolvimento e o desempenho das crianças na escola? Então, primeiramente, vamos falar sobre o que é a concentração. Né? A concentração é o ato ou efeito de orientar a ação, veja bem, a ação
ou orientar, desculpa, a atenção ou as energias. Então, é o ato efeito de orientar a atenção ou as energias para um tema ou um objetivo determinado. É uma habilidade, né, que pode ser treinada. Refere-se, então, à habilidade de focar a atenção numa tarefa específica. E aí, esse foco ele vai ser por um tempo prolongado ou não, dependendo de cada um, né? O ideal é que permaneça, e esse foco também vai precisar ignorar as distrações para continuar se mantendo envolvido no que está sendo feito, né? E para o desenvolvimento escolar das crianças e adultos, essa capacidade de concentração, simplesmente ela desempenha um papel fundamental, é básico, é a base para tudo, é a concentração. Sem ela, a retenção da aprendizagem vai ficar comprometida. Verdade. Então, é crucial, tá? Então, é ali que o aluno vai absorver as informações de forma mais eficaz, vai prestar atenção aos detalhes, entender conceitos mais complexos, vai processar novos conhecimentos de maneira mais complexa. A gente tem um teórico, né, um embasamento teórico na psicopedagogia, que é o Jean Piaget, foi um biólogo suíço, psicólogo lá do século XX. E ele tem uma teoria chamada epistemologia genética, e ele fundamenta, né, o processo de como se dá a aprendizagem. Então, ele diz dois processos, assim, assimilação e acomodação. A assimilação é o que o organismo capta do ambiente, tá? E como é que ele vai processar isso mentalmente, né? Na acomodação, a partir desse processo de assimilar, ele acomoda esse novo aprendizado ao que ele já tinha no esquema anterior. E assim se dá esse processo de aprendizagem. E aí, o que acontece? Esses esquemas, né, que essa capacidade de você receber, é essa básica, onde você recebe, assimila um novo conhecimento, e aí você acomoda ele, você depois equilibra. Precisa que haja uma concentração, para que você aprenda. Eu tenho até um exemplo prático, né, para a gente sair assim, porque eu gosto de fazer embasamento científico, né? Eu acho que passa maior confiança do trabalho, do porquê que a gente fala determinadas coisas. Então, uma criança que está aprendendo sobre os bichos, por exemplo, ela conhece um cachorro. Todo bichinho de 4 patas, com rabinho, com orelhinha que ela vê, ela fala, ai, au, au, au. Ela vê uma ovelha e fala, au, au, au. Au, au. Ela aponta, né? Para a ovelha, para o cavalo, para o porquinho, para o gatinho, tudo é au, au. Então, o esquema mental que ela tem sobre os animais é que aquilo ali é um cachorro. Todos são cachorros. Até que vem a intervenção de alguém, né? Isso num conhecimento, numa abordagem mais complexa, é o professor que vai fazer essa mediação e fala, olha só, não, aquilo ali não é um au-au, aquilo ali, ó, é um cavalo. Repara, o rabo dele é comprido para baixo, ele é mais alto, ele tem uma crina, e aí vai dando detalhes que vai trazer essa assimilação desses novos conceitos para que equilibre e ele tenha já a transformação do esquema inicial. O esquema inicial era o cachorro, e depois passou a entender, a acrescentar o cavalo, e assim vai acontecendo o processo de aprendizagem. Se ele não prestar atenção nessa explicação, nessa diferenciação, se ele não conseguir ter foco, esse processo se rompe, concorda comigo? Com certeza. Então, é crucial que tenha... Eu procurei até me aprofundar, né, dando assim... É preciso que a gente entenda o porquê das coisas. Então, a criança que não tem foco, ela já não diferencia, ela demora mais até o momento que ela focar
para incorporar um novo aprendizado. Esther, quais os sinais, né, que a gente pode perceber que uma criança ela não tem foco, não tem concentração? Assim, o pai ou até o educador mesmo. Os sinais que ela não está se concentrando é a pouca aprendizagem. Uhum. Quando a criança não está aprendendo, é porque ela não está concentrando o suficiente para fazer o aprendizado. E aí a gente vai evidenciar isso na psicopedagogia, a gente faz testes que vão mostrar para a gente que faltou desenvolvimento dessas habilidades. Então, a gente tem provas, que a gente aplica testes para perceber como é que está a percepção visual, a percepção auditiva, como está a memória, como está o raciocínio, porque todas essas funções executivas, elas trabalham de mão dada, né? Mas se não houver a concentração, não chega nesses outros ambientes, entendeu? Não chega na memória, não chega na percepção, porque ela chega na diferenciação, na discriminação. Então, a criança não está sendo alfabetizada. Ela não discrimina sonoramente os sons. Tá? A gente chama de consciência fonológica. Uhum. Por que ela não está discriminando os sons? E aí a gente vai começar uma verdadeira investigação para descobrir. Pode ser a falta de concentração? Sim, pode ser. Existem vários fatores, mas a gente tem que partir, né, de alguns pressupostos. Então, a gente tem vários motivos para que isso aconteça, mas assim, voltando à tua pergunta, o que vai mostrar é o baixo rendimento dessa criança. E não é só na parte acadêmica, é no desenvolvimento dela como um todo. Isso quando a gente fala dos menores, eles não conseguem avançar de um estágio para outro. Então, a concentração é determinante para isso. E nos mais velhos, eles também ficam abaixo, né? Nos relacionamentos, na oratória, no entendimento dos filmes, dos livros, na questão da interpretação do texto, que é tão importante. E são os casos que mais chegam para mim, de interpretação de texto, de redação. E aí não consegue também ter clareza para escrever, coesão, porque está faltando tudo isso. E tudo passa pela concentração. E aí é que entram os desafios, né? Que desafios essas crianças têm, elas enfrentam, né? Ao tentar se concentrar nas tarefas escolares. Ah, tá. Então, eu até separei, eu gosto muito de falar sobre isso, porque é bem amplo, tá? A gente pode encontrar um fator ou a gente pode encontrar uma combinação de fatores, tá? Individuais que vão afetar na concentração. Então, não é simples, é bem complexa a questão e a gente tem que estar ligado, antenado com tudo. Eu separei em 3 aspectos para ficar mais didática. Certo. Os aspectos físicos e orgânicos, os aspectos ambientais e os aspectos psíquicos e emocionais. E agora eu vou falar cada um deles para você. Dentro dos aspectos físicos e orgânicos, a baixa audição, a baixa visão. Então, quando o aluno não vê, não escuta, ou quando ele até não entende um idioma, tá? Ou quando o professor fala muito baixo, ou o professor fala embolado, tá? Isso tudo vai dificultar a atenção. Eu gosto até de dar um exemplo. Eu tive uma aluna uma vez em sala de aula, ela era adolescente, e ela era surda, mas ela falava e ela fazia linguagem labial. Ela não controlava o som da fala dela, ela falava muito alto. Então, ela incomodava quando ela falava, e ela falava muito, e ela gostava de conversar. Falava embolado e tudo, mas gostava de falar. Os professores, eles não estavam preparados para lidar com aquele tipo de aluno. Então, pouquíssimos lembravam que tinha uma surda em sala de aula. A maldade que muitos davam aula de costas para ela.
Sabe o que ela fazia? Falava a aula toda. E atrapalhava ainda mais, né? Porque falava alto e todo mundo ria, achava engraçado. E uma turminha de adolescentes, imagina, tudo é farra para eles, né? Isso. E aí, enfim, ela não se concentrava na aula porque não tinha como. A professora não fazia gesticulação labial ou virava de costas para ela. E é isso, é a mesma coisa que se você me pegar e me botar numa sala com um cara falando em japonês, eu vou virar para o lado para conversar com meu colega, eu não vou me concentrar, porque não adianta. Eu não tenho ferramentas, né, cognitivas para entender o que aquele professor está falando. Então, a gente tem que se atentar a isso, porque é muito sério. Então, uma pessoa com baixa audição, com baixa visão, que não sabe o idioma, ela não presta atenção, ela não se concentra, porque ela tem fatores orgânicos que justificam. Alimentação pobre em nutrientes, falta de vitamina, anemia, tá? Isso é comprovadamente estudado, o aluno não aprende, vai trazer lacunas, depois ele se cura da anemia, mas com um buraco ali. Aí a bola de neve começa, é mesmo que ele se perde, aí entra os fatores emocionais, porque ele não consegue acompanhar, entra o desespero e aí a coisa já embola o meio de campo. Doenças, infecções prolongadas, aluno com febre, ou acabou de se recuperar de um estado infeccioso. Há pouco tempo eu atendi um aluno adolescente, 18 anos, ele teve mononucleose, né? E aí ele chegou para mim e falou assim, cara, eu estou muito mal, eu estou me sentindo derrotado. Eu perdi o ânimo, eu não posso fazer nada. Eu falei, calma, o seu organismo agora está preocupado, ele se estabeleceu organicamente. Ele está te curando, ele está expulsando ali tudo isso que está te fazendo mal. Ele não vai se preocupar com as funções cognitivas. Ele vai te dar um para baixo mesmo, porque ele está trabalhando duro para te recuperar. Dá um tempo para ele, repousa, né, se alimenta direitinho, porque vai melhorar. Aí voltou na outra sessão, super bem recuperado, estava ótimo. E aí, em sala de aula, como é que ele ficou nesse período? Será que ele teve a mesma concentração, né, essa energia disponível ele tinha para aprender? Não tinha, né? Verdade. Compromete. Então, assim, falta de sono, aluno que não dorme bem, criança ou adolescente que fica jogando à noite, que não dorme, troca o dia pela noite, isso é um problema sério. A falta de rotina, que gera uma ansiedade na criança, e a rotina é fundamental para segurar a ansiedade. É também problema. E o estilo de vida muito agitado, porque ficam aquelas imagens, aquela poluição mental, é bem complicado. Ambientes ruidosos, né? Escolas que às vezes são ruidosas, salas de aula ruidosas, com barulho, quando os professores não têm muito domínio, em casa também. A desorganização também gera uma ansiedade. A televisão, muito tempo ligada, às vezes os alunos estudando com televisão ligada, porque tem um som, tem uma imagem, tem uma cor, e você olha e você se distrai. Os dispositivos eletrônicos, sem dúvida, porque eles têm muito estímulo visual, e porque, além de terem estímulos visuais, eles tocam toda hora, tem uma mensagem, tem alguma coisa. Para os adolescentes, eles ficam o tempo todo buscando essas novidades que podem vir por ali. Então, acaba diminuindo a capacidade de se concentrar, obviamente, né? O tempo todo vendo mensagem, procurando saber o que está acontecendo, ele não vai conseguir focar como deveria. Então, o ideal é que deixe de lado, que bote longe, que tire aquele tempo, desliga a internet, coloque em modo avião para que você consiga focar. Quando o cara está estudando para um concurso, ele tem que fazer alguma prova, ele já sabe que tem que fazer isso, senão ele vai perder o foco. Aí, em sala de aula,
assim, variar, né, nas tarefas para os alunos, para que as tarefas não fiquem muito monótonas, repetitivas. Isso é muito importante. Os alunos, hoje, eles estão tendo o que a gente chama de falta de interesse, né, que eu vou para o fator psíquico-emocional. Porque está tudo muito fácil. Toca um dedo, você entra e tem uma informação. E eles leem aquela primeira frase, aquela primeira informação superficial, sem se aprofundar, e ok, está tudo bem. Acontece que aí ele vai para a sala de aula e o professor quer dar um conteúdo mais intensificado, mais complexo, mais amplo. Ele acha um tédio aquilo ali, o professor falando sem parar. Até como eu estou fazendo agora, que pode ser porque eles não têm resistência para segurar, sabe? Tem que ter um autocontrole. Não pode ser tudo colorido o tempo todo, tantas atenções, sabe? Tanta mudança de cena e tudo para prender esse olhar. A sala de aula não é assim, e ela vem com esse papel para autorregulação, sabe? Para que você vai numa missa, você tem que ficar lá uma hora sentado. Você não vai falar no celular na hora da missa. E você tem que aprender isso. Para a sociedade, você está num tribunal, né? Está tendo um julgamento, você não vai poder ficar conversando, nem se mexendo, nem levantando, numa sessão de cinema, de teatro. Enfim, você precisa aprender a doutrinar a sua concentração. Agora, né, voltando à parte psíquica, há transtornos de aprendizagem que também podem levar, tá? E a questão de não ter concentração, o TDAH, que é um assunto aí para uma nova live, um novo bate-papo, porque o nome TDAH, transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, é um nome que já não é correto, porque a criança com déficit de atenção, ela não tem um déficit, ela tem um transtorno. Na verdade, ela tem atenção demais, só que é uma atenção desfocada. Ela não tem, sim, a concentração, porque ela só concentra naquilo que é muito interessante para ela. Naquilo que ela considera um pouco mais monótono, que exige uma capacidade maior, um esforço maior para ela se ligar naquilo, para ela se concentrar, para ela despender energia para prestar atenção naquilo, ela não consegue. E não consegue mesmo. Não é porque ela quer. Né? Então, assim, tem que ser feito um trabalho, de fato, para poder ajudar ela a conseguir romper isso aí. Então, assim, as questões de ansiedade, estresse também são desafios. Na adolescência, a gente encontra isso à torta direita. As mudanças, né, as fases de desenvolvimento, em cada fase que você tem aí, às vezes, até por conta de mudanças hormonais dentro do corpo, você está mais focado ou menos focado. Com a menina, então, acontece muito isso, é normal. Então, você vê, e essa motivação, tem gente que tem curiosidade, que quer aprender. Uma dica legal, assim, os pais, estou até já me antecipando, desde que a criança é bebê, sabe, Anselmo? Estimular a curiosidade, estimular a vontade dessa criança aprender, saber mais, conhecer coisas. Isso é desde pequenino. Isso é tarefa dos pais. Ninguém vai fazer pelos pais. É desde bebê, é mostrar o objeto, já falando sobre as cores, fazendo a criança perceber sons. Isso é desde bebê. Quanto mais estímulos nesse sentido, mais trabalhada vai ser essa atenção e mais focada ela vai ser no futuro. E aí já entra na próxima pergunta, né, que justamente vai perguntar que estratégias eficazes utilizar, né, para que essas crianças possam se concentrar. Sim, eu penso assim, primeiro um ambiente propício, né, tanto na escola quanto em casa, um ambiente que reduza o ruído, um lugar que ofereça, assim, organizado para que as pessoas poder sentar, longe de visão, de música. Sempre o suporte emocional é importante. Ajudar nessas habilidades de autogerenciamento e autorregulação, sabe? E, para isso, é muito importante
estabelecer rotina, sabe? Ter um horário consistente. Olha, agora é o horário da tua escola. Quando você voltar, assim que você voltar, você já vai tomar seu banho. Eu não estou dizendo que tem que ser nessa ordem, tá? Assim, eu sugiro que tem uma rotina. Cada caso é um caso, cada criança funciona de um jeito, cada família funciona de um jeito. Mas o ideal é que ela consiga prever o que vai acontecer depois. E aí, eu acho que pais podem sim ajudar no dever de casa, ajudar não significa fazer pelo aluno, podem sim lembrar que o aluno tem dever de casa a fazer. Eu sou muito. Eu tenho um vídeo que eu vi no outro dia que tem uma professora falando o seguinte: não digam o horário, não avisem as crianças para fazer os seus deveres. E eu penso que tem que ser avisado, sim, sabe? É bom ter a rotina, mas se precisar lembrar, lembra. A criança ainda não tem capacidade de resolver tudo, então é importante que ela resolva com a ajuda dos pais, que ela consiga dar conta das tarefas dela. Aí os pais vão ajudar na organização, vai dividir as tarefas, avaliar as atividades na escola também, né? Atividades variadas. E acho que isso ajuda bastante. Assim, em sala, a professora pode recorrer a recursos visuais, promover a interação dos grupos, das pessoas. Aqueles alunos que ficam lá atrás, no fundo da sala, que não dão trabalho, que não falam nada, estão voando. Estão em outro mundo. E aí, o que você entendeu? Eles odeiam, né? Mas chamam para participar, chamam para sentar na frente. Quando for estudar um conteúdo muito extenso, fazer intervalos regulares, tentar obedecer esses intervalos curtos, sabe? Para criança, para adulto é interessante, tem técnicas de estudo. E por aí vai, tem relaxamento, respiração. Agora, o mais legal, o que eu acho muito importante, sabe o que é? É você dialogar com seu filho, estimulá-lo a falar sobre o que ele está pensando, o que ele está sentindo, como ele está se percebendo, o que está atrapalhando, o que pode te ajudar, o que nós podemos fazer juntos para que você fique melhor. Sabe, isso eu acho que é a parte mais importante do processo, porque a gente vive uma vida toda na busca do autoconhecimento. Imagina a criança que está chegando agora, que não tem noção do que ela gosta, do que ela quer, do que ela precisa. Esse papel é nosso, né? De ajudá-la a perceber isso. Quanto mais ela se reconhecer, ela perceber as coisas que estão atrapalhando, que estão tirando foco e atenção, e ela tendo estímulos para que ela seja uma boa aluna, que ela estude, para que ela entenda o conteúdo e se desenvolva melhor. Então, os pais podem sempre elogiar as mínimas, não é passar a mão, tá? Não é passar a mão, mas, assim, eu sou muito mais a favor do lado positivo, de você dizer que, nossa, olha que bacana, viu como você conseguiu? Olha quanto tempo você passou, você prestou atenção, fez certinho, que bacana. Viu como é que você consegue? Eu sabia, eu tinha certeza que você ia conseguir. Eu estou aqui para te ajudar. Você está precisando de alguma ajuda? Como é que eu posso te ajudar para você melhorar isso? Então, sabe, agir dessa forma é muito mais legal, funciona muito mais do que você não prestou atenção na aula e dá castigo. Às vezes, na aula é muito difícil prestar atenção, Marcelo. Muito difícil. Tem muitos motivos para que a criança se distraia. É o coleguinha falando, é um barulho que aconteceu, uma coisa que caiu no chão, e tudo é motivo porque aquilo ali está chato, está monótono. O que acontece de diferente? Aquilo ela vai lembrar, mas o que a tia falou que vai cair na prova, ela não lembra. Né? Verdade. Pois é, então, assim, e aí? Vai cruzar os braços porque ela não prestou atenção suficiente no que a tia falou? Então, vamos repor isso em casa. Vamos dar uma assistência em casa, trabalhando com ela nas atividades em casa, para que ela, na escola, também fique mais autônoma. Essa autonomia é fundamental, autonomia em tudo. Para ajudar a fazer uma comidinha, cozinhar como mãe, colocar a mesa, arrumar suas roupas, arrumar o seu material escolar.
olhar a agenda, que muitas vezes não copiou, dá seu jeito, procura, liga para uma colega, dá seu jeito para arrumar qual é o dever, saber o que tem que estudar para a prova, fazer ela aprender a fazer isso tudo. Né? Isso é dar autonomia, não fazer por ela. E aí é por aí, é uma construção, é um desenvolvimento de habilidade, não é de uma hora para outra. A gente tem aí crianças pequenas, a gente sabe que o tempo de concentração e foco é bem pequenininho e a gente está aumentando isso ao longo do tempo, né? Tanto é que a gente está aqui já falando um tempão e sustentando essa concentração. Isso não é fácil. É verdade. Eu mesma confesso que se eu fosse assistir, eu talvez tivesse que interromper, fazer um intervalo e voltar. Porque é um pouco biológico também, né? E aí a gente se divide, está tudo certo. O importante é que aquele tempo que a gente destinar a fazer aquela atividade seja válido, né? Tenha qualidade. Então, se eu tiver que dividir um vídeo, uma videoaula que eu assisto, até que a aula online funciona muito bem para mim por conta disso. Eu gosto muito de interagir, mas as videoaulas, muitas vezes, você pode parar, sair, levantar, tomar um café, respirar e voltar. Em sala de aula é corrida, é direto. É verdade. Eu não tenho diagnóstico médico de déficit de atenção e hiperatividade, mas com certeza eu sou, porque eu tenho muita dificuldade de focar, muita. Mas eu consigo, quando eu gosto e tal, e a gente vai aprendendo, né, a desenvolver técnicas. Mas quando eu era criança, eu sofri muito mesmo. É verdade. Acho que é por isso que eu estou aqui, para ajudar as crianças, né? Agora, com relação ao uso excessivo, né, de telas, né, TV, celulares, tablet, inclusive nós temos um vídeo aqui também com a psicóloga, né, que fala justamente sobre essa questão das telas. Se você quiser, tem aqui no card, vamos deixar também na descrição, vocês podem ficar à vontade. Mas vamos voltar para o nosso vídeo aqui com a Esther, né, que é o nosso foco. Olha, estou saindo do foco, tá vendo? Qual a relação, né, que tem entre esse uso excessivo de telas com a capacidade de concentração das crianças? Então, eu sou super a favor da tecnologia. A gente não pode mais viver sem elas, tá? A gente tem que deixar isso claro, a gente vai ter que aprender. É tudo muito novo, é novo a cada dia, porque a cada dia vem avançando e trazendo mais ferramentas para a gente. Então, lidar com isso é muito difícil. Quando, no passado, não havia os dispositivos eletrônicos, eram as TVs, né? Tinha criança que ficava fixada na TV. Eu nunca fui dessas, porque, como eu falei, não me interessava uma coisa quieta e parada assim. Eu sempre fui muito mais ativa e não conseguia ficar parada para focar na televisão. Mas o celular, o tablet, ele tem como atrair as crianças através de games, dos vídeos engraçados, que a criança passando o tempo, aquilo ali traz um prazer imediato, que é muito bom, e que ela não quer fazer outra coisa, porque aquilo ali está muito confortável. Né? Então, assim, cabe aos pais, que são os adultos, a regular isso aí. Né? Então, assim, vai ficar um tempo, vai controlar o tempo de uso. Simples assim, não tem jeito, não tem como fugir, porque ele gera, sim, muitos estímulos, muita distração, como a gente já falou, e acaba até por atrapalhar o desenvolvimento cognitivo, pode levar a vício, enfim, pode atrapalhar muito quando é usado deliberadamente. Agora, sabendo fazer um bom uso, eu não vejo problema nenhum, muito pelo contrário, eu sou super a favor que ele venha para enriquecer o nosso trabalho, o nosso desenvolvimento, não para atrapalhar. Mas como tudo na vida, né, Anselmo, tudo que é em excesso faz mal. E quem tem que colocar ordem na casa são os pais, não é os filhos, né? Então, colocar sem internet, tirar, colocar, regular por horário mesmo, até nos mais velhos, tá? Se for o caso. Verdade. Então, isso. Influencia, sim, distração constante, a atenção fica muito superficial naquilo ali que está a tempo e a hora. Outra coisa, prejuízo da paciência, porque no celular tudo é muito rápido. Então, eu vou ser impaciente de esperar uma informação mais completa, mais contundente, né? Porque ali eu tenho tudo, e aí
E o pior, né, é quando fica demais, a criança para de imaginar, para de ter criatividade, para de saber se relacionar com os outros, e aí é uma perda muito ruim, não só nesse campo nosso aí, que a gente está falando da concentração, mas nas relações sociais que são vitais para o desenvolvimento humano, né? Isso. Esther, e que tipo de atividades podem ser introduzidas, né, para promover o raciocínio e funcionamento cognitivo das crianças? Legal. Primeira coisa, como eu já falei, quero voltar, é a questão do diálogo dos pais com os filhos, sabe? Fazer boas perguntas, Anselmo. Repara uma coisa, eu chego e falo assim, oi filho, como foi a aula hoje? A resposta é sempre assim, foi boa. Foi legal. Foi legal. Se você faz uma boa pergunta, sabe? Aconteceu alguma coisa diferente na tua escola hoje? Uhum. Alguém caiu no recreio? Alguém fez aniversário? E aí você vai, teve alguma novidade? E você vai puxando, dali a criança vai falando, e você vai chegando, comendo pelas beiradas e chegando aonde você quer, sabe? Entendendo como é que está essa vida, né? Então, assim, é muito importante esse diálogo, tá? Definir rotina é importantíssimo, estabelecer rotina com horário consistente para aula, tarefa, intervalo, prever tudo que vai acontecer e deixar determinado para a criança ter mentalmente tudo que vai acontecer. Dividir, né, as tarefas quando elas forem muito grandes para a criança fazer. As metas e objetivos têm que ser muito claros para a criança. Variar as atividades, no caso de quando você está ensinando alguma coisa, ou em casa, discussão é bacana, leitura é bacana, ver um filme, debater sobre um filme com adolescentes também funciona. Né? Sempre coisas bem interativas para evitar o tédio, né? Uhum. Usar recursos, em sala, recursos visuais, em casa é um pouco mais difícil. Trazer essa criança para participar, né? Fazer pergunta, fazer com que ela interaja, se mantenha envolvida com o tema. É muito importante para a criança saber o porquê que ela está aprendendo determinada coisa. Engajar essa criança, estamos falando sobre meio ambiente, ela precisa se sentir fazendo parte desse contexto, entendendo de que maneira esse contexto tem a ver com a vida dela. E isso visa o meio ambiente, mas qualquer que seja. Dentro de português, interpretação de texto, gramática. Por que eu estou aprendendo isso? Que diferença isso vai fazer na minha vida? De que forma isso vai somar na minha vida? Então, essa clareza é muito importante a gente trazer para a criança. E aí, gente, é isso. Técnica de respiração, relaxamento antes de começar uma atividade, né? Aí trazer interesse, conectar a criança com esse interesse. Olha, agora a gente vai fazer uma tarefa super bacana. Ou, em casa, dever de casa. Tem dever de casa? Ai, que saco, mãe, tem dever de casa. Não, que saco não, vamos ver o que você está aprendendo. Vamos caprichar para a tia ficar feliz, você tirar uma nota boa na prova. Vamos fazer bem bonito. Quero ver a letra mais linda desse mundo, hein? Gente, isso tem um poder. Tem um poder, Anselmo, você não entende. A criança muda a letra na hora. Aí, tia, tá bom, olha, tá legal. E é assim, sabe? Que lindo, que capricho. Tá vendo como é que você consegue? É tentar mesmo, sabe? Falar o nome de uma palavra enorme, grande, diferente. Você sabe o que é isso? Será que é um bicho? E essa mudança da voz, caras e bocas, isso é muito importante para você prender o foco. Uma fala monótona o tempo todo é muito chato. Ninguém aguenta, né? Não, ninguém aguenta. Agora, está falando em rotina, né? Você falou no início um pouco sobre a rotina. Inclusive, também nós temos um vídeo aqui com a psicopedagoga Camila Gomes, que fala sobre a rotina, como criar uma rotina para criança, né? Uma rotina que seja interessante para a criança. Falando dessa questão da rotina, né? Como ela pode ajudar na concentração dessas crianças nas suas tarefas diárias, não só na escola? Ah, sim, então. Inclusive, você até falou, né, no decorrer do vídeo, muito sobre rotina. Mas é legal você ter perguntado, porque eu vou dar um exemplo concreto. Então, a gente atende muitos pais que são separados, é um bom exemplo. E aí tem aquela guarda compartilhada, né? As crianças ficam um dia na casa da mãe, outro dia na casa do pai. Ou fica 2 dias na mãe, 2 dias no pai, enfim, eles dão uma forma de dividir.
Casa da mãe e casa do pai são casas diferentes. Isso. Não vai ter nunca como ser igual. Vai lutar por isso e nunca vai acontecer. Impossível ter rotinas iguais nas duas casas. E a criança sente, ela sofre muito. A rotina, as casas são diferentes, mas a rotina da criança precisa ser preservada. Ela tem que ter um horário certo para ir dormir na medida do possível, gente. É difícil mesmo. Tá? Mas na casa da mamãe, ela fica acordada até tarde. Na casa do papai, ele dorme cedo. Entendeu? E aí a criança fica na horário da criança, ela tem horário do adulto. O horário da criança tem que ser cumprido. Tem que ter horário para almoçar, para fazer as refeições. Tem que ter o horário de tomar banho. O horário de chegar da escola certo, ninguém vai esquecer criança na escola, de buscar a criança, porque acontece. Vira uma bagunça. E imagina, o pai esqueceu a criança na escola. Como é que fica o nível de ansiedade dessa criança? Ou se atrasa, demora para chegar. Porque a maioria das famílias que eu vejo estão assim, sabe, atabalhoadas, cheias de coisas, sem horário. E muitos pais separados. E a vidinha dessas crianças fica muito bagunçada. Então, elas não sabem o que pode acontecer. Isso. Dá um desconforto, entende? Que aí o que acontece? Isso é uma coisa muito importante que eu tinha que falar, eu não falei essa palavra até o momento, por exemplo, uma questão, essa questão emocional, eu toquei pouco nesse assunto e ela é fundamental. Quando uma criança está abalada emocionalmente por algum motivo, toda a energia dela, do mesmo modo que quando ela está doente, a energia se mobiliza para o organismo para consertar o estrago. No caso da energia, quando ela está presa por uma questão emocional, essa energia vai toda para esses pensamentos, para todo esse significado do que ele está sentindo, entende? Não vai se concentrar, não vai ter aprendizado. Por isso que os consultórios de psicólogos estão cheios. Principalmente nesse período aí dessa volta, né, da pandemia, de tantos problemas familiares, porque se você não organiza essa mente, né, e para você organizar a mente, você tem que organizar a sua vida, tem que organizar o seu lar, né? E aí você consegue organizar a sua mente. Porque se tiver tudo bagunçado, é uma desordem completa e você não consegue ter foco no meio da desordem. Então, uma coisa está muito ligada à outra. Nosso corpo e nossa mente, eles estão muito ligados. Então, é muito importante a gente cuidar disso tudo. Cuidar da organização do espaço, da rotina, né? E cuidar dessa saúde mental. É verdade. Além de hábitos saudáveis, né, com relação à questão do sono, atividades físicas, quais outros fatores podem impactar positivamente na concentração das crianças? Eu acho que são os estímulos, né? Quando a gente está estimulada a fazer o que quer, leva a criança para viajar, para ver se ela não vai aprender tudo que ela viu lá na viagem. Eu tenho meus sobrinhos, eles amam ir a museus, eles amam ir nos museus, eles leem tudo, querem saber tudo. Eu não tenho tanto foco de interesse assim, mas eles foram estimulados a isso desde pequenos, entende? Então, eles param e leem tudo. Uma visitação de um museu com eles demora o dia inteiro, porque eles prestam atenção em todos os detalhes. E eles trazem isso, né, na memória, porque fixam a interesse. A interesse é interessante saber. Então, tomar gosto pelo estudo. E isso também é o papel dos pais. O exemplo de pai e mãe é fundamental, né? Você vê teu pai e tua mãe lendo, você quer ler também. Isso. Eles são curiosos, você é curioso também. Isso vai passando. Então, assim, o fundamental é o exemplo, Anselmo. E é isso. E os pais que não conseguirem, de fato, se mostrarem dessa forma, né, que eles estimulem que o filho fique interessado, curioso, que ele consiga aprender cada vez mais. E ele vai precisar usar o foco e a atenção para aprender. Porque a gente usa naquilo que a gente quer. Isso. Né? Quando a gente quer alguma coisa, a gente vai lá e coloca todo o nosso esforço. Até algum caso de pessoas com transtorno de aprendizagem, transtorno de desenvolvimento,
eles têm o hiperfoco. Quando há interesse, eles esgotam aquele tema. Mesmo depois de esgotado, eles ficam horas buscando mais coisas sobre o tema. Porque há uma motivação. Né? A motivação vem... A gente estimula de fora para que dentro a gente se sinta motivado. Isso. E você falou uma questão dos pais de serem exemplos, né? A gente percebe nas crianças que tem o melhor desenvolvimento na sala de aula, justamente aquela que os pais acompanham, né? Que dão um exemplo, que conversam, que fazem as tarefas de casa, enfim. Que de alguma forma estão... A gente sabe que os pais, hoje em dia, todos, tanto o homem quanto a mulher, trabalham, né? Antigamente não, a mulher ficava mais em casa, hoje está equiparando tudo. Então esse tempo está tirando um pouco essa questão da união entre família, entre criança, pais, enfim. Mas quando eles sentam alguns minutos para conversar com o filho, para fazer a tarefa, isso estimula bastante ele na escola, não é isso? Sim, com certeza. Isto é... Toda a diferença, sabe? Você falou, não adianta largar o filho lá no integral e achar que a escola vai fazer esse papel, porque não faz. Isso. Pai e mãe têm papel assim, importantíssimo na educação dos filhos. Não só na educação básica de casa, como na educação escolar também. Não adianta achar, não é largar o filho que a escola não dá conta. A escola precisa dessa parceria de pai e mãe. Né? Esther, mais uma vez, muito obrigado, né? Foi um prazer tê-la aqui, mas eu deixo o espaço aberto, né, para suas considerações finais, falar o que eu não te perguntei, deixar suas redes sociais, enfim, pode ficar à vontade. Selma, adorei, né? Já viu que eu falo pra caramba, se me deixar aqui, falo até amanhã. Foi um prazer enorme estar aqui com você. Eu estou no Instagram direto, estou pensando em fazer mais lives também, sabe? Pode me chamar sempre, adoro falar. Com certeza. E estou sempre querendo ajudar mesmo, contribuir na medida do que eu puder. E é isso aí, o meu Instagram é @central_de_professores. Se colocar Central dos Professores, encontra a gente lá. Eu vou adorar se eu receber uma mensagem, uma dúvida, uma pergunta, vou ter o maior prazer em poder contribuir. E agradeço muito o seu convite e estou à disposição para novos bate-papos como esse. Nossa, muito obrigado e com certeza os convites não faltarão. Que bom. Anselmo, muito sucesso, tudo de bom para você. Obrigadão. Tchau, tchau e boa noite. Boa noite. Tchau. Tchau.